Dizem que o ouro não é um metal, é pecado petrificado. Lá nas montanhas da Serra das Almas, o ouro sempre trouxe a morte, e a morte sempre trouxe o silêncio. E quando o silêncio finalmente fala, é a mãe do ouro quem responde. No pequeno povoado de São Jerônimo das Pedras, o tempo parecia ter congelado. Casas de adobe, ruas de barro e uma igrejinha com sinos que quase nunca tocavam. Os mais velhos contavam, sussurrando, que debaixo daquelas serras dormia um rio de ouro e que o brilho dele, às vezes, escapava pelas fendas da terra, acendendo o céu como uma chama viva. Mas outros, com os olhos cheios de medo, juravam ter visto a bola de fogo, mulher e labareda ao mesmo tempo, riscando o firmamento nas madrugadas. Era a mãe do ouro, guardiã das minas e das almas perdidas que morreram de ganância. Quem olhasse direto para ela enlouquecia. Quem tentasse segui-la virava pó antes mesmo do sol nascer. E foi para esse lugar que Elias Bento retornou. Um antigo garimpeiro que passou 10 anos longe em escavações ilegais pelo norte do país. Voltou magro, os ossos saltando na pele, com os olhos fundos, mas brilhando com a mesma febre de sempre, a febre do ouro. O ouro me deve, mãe, ele dizia para a velha dona Nair, sua mãe quase cega. Ela respondia com a sabedoria dos anos. O ouro não deve a ninguém, meu filho. É ele que cobra. Mas Elias não acreditava em maldição. Trazia nos bolsos pedaços de quartzo, um mapa riscado à mão e a certeza de que havia um veio precioso enterrado sob a serra. Ele prometeu a si mesmo que abriria aquela mina e ficaria rico, nem que para isso precisasse cavar com as próprias unhas. Na sua primeira noite de escavação, Elias sentiu o chão tremer sob seus pés. A picareta bateu em algo oco e o som ecoou, profundo, como se a própria terra suspirasse. Um pequeno filete dourado apareceu na fenda. Ele sorriu, o coração acelerado, a mente já tomada pela loucura da riqueza. Mas, de repente, o ar ao redor começou a esquentar. Uma brisa quente, com cheiro de enxofre e flor silvestre, soprou em seu rosto. Quando ele ergueu os olhos, viu no alto da serra um clarão que se movia como fogo, mas um fogo que não queimava o mato. Era uma esfera dourada, pulsando, crescendo, até tomar a forma de uma mulher. Cabelos longos como fios de luz, um corpo envolto em chamas que dançavam com o vento, e os olhos, 2 sóis tristes. Elias caiu de joelhos. Não sabia se era um sonho, a febre ou um milagre. Teu nome, ele gaguejou, e uma voz ecoou dentro de sua cabeça. Sou o que protege, o que é meu. O que é teu? Ele perguntou. A voz respondeu. O que não deveria ser tocado. Então, o fogo sumiu. O chão tremeu mais uma vez, e o silêncio voltou, pesado, como uma pedra sobre o peito. No dia seguinte, Elias encontrou a entrada de uma mina antiga. Entrou sozinho, guiado pela luz de uma lamparina e pela esperança que ardia em seu peito. Lá dentro, o ar era úmido e adocicado, com cheiro de ferrugem e pólen. Quanto mais fundo ele ia, mais sentia um calor estranho, um calor que não vinha da sua tocha, mas das próprias paredes. Elas pareciam pulsar, como se o ouro que corria ali tivesse sangue. No fundo da galeria, ele encontrou um veio imenso. O metal reluzia na luz fraca, brilhando como carne viva. Elias começou a bater com a picareta, arrancando lascas, rindo, chorando, gritando de euforia. Mas a cada golpe, um gemido ecoava pelas pedras, e a chama da sua lamparina tremia, dançando de um jeito esquisito, projetando na parede a sombra de uma mulher, a mesma da noite anterior, se movendo como se estivesse bem atrás dele. Devolve, uma voz sussurrou. Nunca! Elias gritou, cravando a picareta com toda a sua força. Naquele instante, o ouro explodiu em faíscas, a chama se apagou, e a escuridão se fechou sobre ele, úmida e viva, como um ventre. Na manhã seguinte, o chão da serra fumegava.
Os animais fugiam em pânico, os poços secaram e uma estranha névoa dourada cobria todo o vale. Dona Nair, desesperada, subiu a colina com o terço na mão. Chamava pelo filho, mas o eco devolvia apenas o nome dela, repetido 1000 vezes, até virar um grito. Quando chegou à entrada da mina, o ar estava quente como um forno. Sobre as pedras, ela encontrou o capacete de Elias, derretido, e uma marca no chão, 2 pés queimados, fundidos ao barro. E lá do fundo da gruta veio o som de um riso distante, feminino, metálico. E então, um clarão intenso subiu aos céus, cortando a luz do amanhecer como um relâmpago. Os dias que se seguiram foram de puro pavor para os moradores de São Jerônimo. A cada noite uma nova bola de fogo cruzava o céu, descendo sobre as rochas e girando em torno do vilarejo. Onde ela tocava o chão, o pasto queimava, e o ouro das alianças e dos botões de roupa virava cinza. Os homens tentaram rezar, mas as orações voltavam em ecos de chamas. Tentaram fugir, mas a estrada se perdia em labirintos de neblina dourada. A vila inteira parecia presa dentro de um sonho febril. Dona Nair definhava, dizendo que ouvia a voz do filho nos ventos, pedindo ajuda. Mas também dizia ver uma mulher de fogo ao pé de sua cama, acariciando seus cabelos e dizendo: "Ele está comigo. E o ouro dorme em paz." Meses depois, um forasteiro chegou ao povoado. Era o Dr. Álvaro Teles, um geólogo, curioso sobre as histórias de minas encantadas. Os moradores riram dele, avisando que o fogo da serra comia gente viva. Mas ele não deu ouvidos e subiu mesmo assim. Levava instrumentos modernos, cético e arrogante. À medida que avançava, sua bússola enlouqueceu e o metal de sua lanterna começou a esquentar em suas mãos. Ao anoitecer, ele acampou perto da mina. O vento parou. O céu ficou com uma cor de cobre e então ele a viu, uma esfera luminosa flutuando entre as pedras. "Fósforo ou gás natural", ele murmurou, anotando em seu caderno. Mas a luz se abriu, revelando a silhueta de uma mulher ardente, de uma beleza impossível, vestida com véus de chama. Os olhos dela o fitavam com uma mistura de compaixão e desprezo. "Homem da terra fria, por que me perturba?" ela perguntou. "Quero entender o que é você", ele respondeu. "Sou a lembrança do que vocês mataram." O fogo cercou o acampamento, e as anotações do geólogo viraram cinzas. Ele correu, tropeçando, até cair diante da entrada da mina. De lá de dentro, ouviu vozes, dezenas, centenas de vozes, chorando, rindo, implorando. E entre elas, a de Elias: "O ouro é dela, o ouro é dela." Quando amanheceu, tudo o que encontraram foi o relógio de Álvaro, fundido ao chão. Anos se passaram. A vila de São Jerônimo das Pedras sumiu dos mapas. Onde antes havia casas, hoje há apenas ruínas cobertas por uma fuligem dourada. Dizem que o ouro é o sangue da terra e que a mãe do ouro é o coração que pulsa dentro dela. Cada vez que o homem cava fundo demais, ela desperta, não por vingança, mas por instinto. Enquanto houver quem queira arrancar brilho da escuridão, haverá fogo guardando o segredo. Se um dia você estiver nas estradas de Minas e vir ao longe uma luz dourada dançando sobre as montanhas, não a siga. A beleza é o disfarce do perigo, e o ouro brilha mais forte quando está prestes a engolir quem o deseja. A mãe do ouro não é boa nem má. Ela é a memória do que a terra guarda e do que o homem esquece. E toda vez que um coração humano arde de ganância, ela desperta. Uma labareda viva, um sussurro entre as pedras, uma promessa de riqueza que sempre termina em cinzas. Afinal, como ela mesma diz, o ouro é meu, o fogo é o preço. Espero que você tenha gostado dessa viagem por um dos contos mais fascinantes do nosso folclore. Se você curtiu, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. Muito obrigado por assistir e até a próxima.